Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do ProEnem, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no ProEnem, galera, os nossos guerreiros, os resistentes, aqueles que ficam no sexta-feira à noite, no nosso sextou aqui da Geografia, pessoal. Obrigado aí a todos pela permanência conosco a semana toda. E hoje, né, pessoal, a gente vai continuar o assunto que vimos na aula anterior, onde foi falado sobre a climatologia, né? Aquela aula ali que apresentei para vocês, todos, né, os fatores, né, os elementos que caracterizam o clima. A gente falou sobre as zonas climáticas, né, sobre os perfis climáticos. A gente falou sobre, né, os climogramas, lembra? Organizamos a ideia climatológica. E agora a gente vai analisar os ambientes climatobotânicos. Olha esse nome. Clima, obviamente. Botânicos, a gente pensa em vegetação, ou seja, é a vegetação que é um produto climatológico. Como que cada organismo, né, ambiente, ecossistema vegetal responde às condições climáticas dos lugares. E com isso, gente, vai apresentar características diferentes. É o que é muito importante para você entender, né? O Enem gosta de falar sobre espaço, gosta de falar sobre paisagens, gosta de falar sobre características naturais e, claro, né, intervenções humanas, ações da sociedade sobre, né, determinado tipo de ecossistema, de ambiente. E aqui a gente vai analisar justamente esse cenário de produto, justamente, da vegetação respondendo ao clima, beleza? E nós já vamos aqui de início lembrar uma coisa muito importante. Quando você era pitiquinho lá na escola, lembra? Tinha experiência que sempre rolava nas aulas de ciências. Essa experiência, a professora mandava você botar num copinho ali de iogurte, um feijãozinho, num algodão, lembra? E aí você ia molhando o algodãozinho, botava no sol, ele ia ali pegando, né, uma energia solar, ali fazendo uma fotossíntese e começava a germinar. Ali você aprendeu uma lição muito importante. Que lição foi essa? Plantas respondem à presença de água e presença de iluminação solar. Fotossíntese com iluminação, transporte de sais minerais e nutrientes com a água. Então, a planta, ela responde diretamente às condições climáticas de água e luz. E a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Fica ligado que essa percepção facilita muito para você identificar os climas e as vegetações correspondentes, ok? Vamos primeiramente lembrar aqui desse elemento, né, importante do clima, que é a latitude, que a gente falou na aula passada, que é justamente o zoneamento climático, né, na posição norte e sul na Terra, e isso vai promover uma variação na insolação. Como a gente tinha falado, pessoal, você tem nessa zona central aí a faixa intertropical, onde a incidência solar é mais intensa, e conforme eu me afasto da faixa tropical, tanto para o Polo Norte como para o Polo Sul,
Olha o que acontece com a curvatura da Terra, pessoal. Essa curvatura fica maior. E aí as superfícies mais inclinadas, a iluminação ela forma um ângulo mais fechadinho, mais agudo. E com isso eu tenho um resfriamento climático. Nós tínhamos falado, inclusive, que isso ajuda a entender por que os polos são congelados. Você já percebeu como o real perde valor ao longo do tempo? Sente isso na hora de comprar tecnologia, planejar uma viagem ou até no supermercado? Isso acontece porque parte do que consumimos tem o preço atrelado ao dólar. E quando o dólar sobe, o real enfraquece. Tudo fica mais caro. Combustível, por exemplo, é precificado em dólar. Ou seja, tudo que passa por transporte, como alimentos, produtos, acaba subindo de preço. Mas você não precisa ficar completamente à mercê disso. Investir parte do seu dinheiro em dólar pode ser uma forma de colocar uma camada extra de proteção nas suas finanças. Assim, quando o mercado local passar por oscilações, parte do seu patrimônio estará em uma moeda forte. Invista de forma inteligente e proteja seu futuro. Comece agora! Mundi é uma resposta direta às variações climáticas que a gente tem no planeta Terra. E isso, gente, vai produzir esses ecossistemas tão distintos. É isso que a aula de hoje tem como objetivo, beleza? Vamos então aqui, pessoal, também entender uma outra questão. Não é somente na latitude, ou seja, na variação norte-sul, que essa vegetação se modifica. Quando eu olho para a altitude, eu também vou observar uma condição de variação vegetal. Percebam, essa pirâmide ela representa os níveis altimétricos. Então, quando você vê a base das regiões, né, montanhosas, a vegetação ela tende a ser mais florestada. Conforme a gente vai subindo nesse relevo, você vai tendo um resfriamento, uma menor umidade, e a vegetação ela começa também a modificar os seus aspectos. Então, eu também tenho na altitude uma mudança de comportamento vegetal. Você vê muito isso quando você vai numa região serrana. No alto das regiões serranas, você vê a vegetação de gramas, uma vegetação de pinheiros, enquanto que no início, lá no pé da serra, quando você está subindo, a mata é mais densa, mais fechada. Aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, a gente vê muito isso. Então, uma parada que acaba sendo associada a essa condição específica vegetal, climática também, ok? Mas vamos lá, pessoal. Essa primeira vegetação que a gente vai ver aqui é a tundra. A tundra, gente, ela vai ocorrer lá nas áreas polares. Então, quando você vê ali nesse mapa Círculo Polar Ártico e lá embaixo o Antártico também, você vai ter a presença da tundra. A tundra é uma grama. Ela é a vegetação, como você está vendo aí, rasteira, chamada também de herbácea. Herbáceas crescem no máximo 5 centímetros. Uma graminha bem rasteirinha. Por quê? Porque ali, galera, somente em alguns pontos das regiões polares, onde a água derrete, você acaba tendo a formação dessa graminha. Chama de gramíneas, né? Herbáceas ou gramíneas. Muito comuns os musgos, os líquens, que são aquelas pedrinhas, aquelas plantinhas que ficam em cima de pedra. Viu quando você vai na cachoeira, em cima da pedra você tem tipo, como se fosse uma película, um tapete de grama. Aquilo ali lembra um pouquinho do que é a tundra. A tundra ela se apresenta naquele exato perfil. Muito tímida, pouco desenvolvida, porque não tem ali condições para um crescimento amplo. Por quê? Porque nas regiões polares eu tenho água congelada, luz solar em pequena intensidade. Então, olha o que a gente falou no início aqui da aula. Luz e água determinam o desenvolvimento vegetal. Se no polo eu tenho água congelada e pouca luz solar,
a planta tende a se desenvolver menos, ok? Nessas regiões polares, pessoal, também vou ter o desenvolvimento de árvores, porém árvores especiais, que são as chamadas taigas, tá? Vegetação conífera. Olha aí o formato dessa árvorezinha. Lembra um cone. Ele é uma conífera acicofoliada. Lembra disso. Se você pegar as folhas desses pinheiros, elas são pontiagudas. Elas lembram aquelas cerdas da escova de dente. Por quê? Porque essa planta ela tem uma capacidade de proteção. Como a superfície, está vendo aí na imagem, ela é congelada, né? É o que a gente chama nos polos de permafrost, que é o congelamento permanente da água, ou quase que permanente, a planta conta com muito pouca água para o seu dispor. Então, ela está numa área de água congelada, como a gente falou, pouca luz solar. O que essa planta vai ter que fazer, gente? Conservar, segurar água dentro de si. E isso faz com que ela fique com um caule cheio d'água por dentro. Se você cortar essa madeira, é uma madeira úmida, né? Ela é apelidada até de madeira mole, porque ela é muito maleável, usada para você fazer móveis, né, para extrair celulose, para fazer papel, muito explorada por esses setores, ok? Aí falar no chat que parece árvore de Natal, é exatamente a árvore de Natal. Que a árvore de Natal é uma simbologia do hemisfério norte, né, Ana Lu? Que é uma cultura associada aos Estados Unidos, à Europa, que venderam para a gente essa ideia de uma região polar, né? Que é o nosso ambiente de Natal, e não é, né? Quando eles estão lá no período do Natal, em dezembro, o hemisfério norte está no inverno e nós aqui estamos no verão. Você passa o teu Natal normalmente de short e blusinha, de chinelo na sala, porque está um calor do caramba. Mas essa simbologia, né, da árvore de Natal é a árvore do inverno. Do inverno de onde? Do hemisfério norte. E aí tem essa referência aí com as taigas, as chamadas coníferas. Beleza, galera? Tranquilo? Aqui o Daniel falou, qual é a maior floresta do mundo? É exatamente uma floresta rica em acicofoliadas, tá, Daniel? Que é a chamada taiga siberiana, que fica na Rússia. Então é a maior floresta, Dani, em extensão, tá? Em área coberta por plantas. Ela vai ter a maior quantidade de árvores em extensão superficial no mundo. Agora, claro, se você for na Amazônia, a biodiversidade, o volume de plantas distintas é algo muito maior, tá? Mas a taiga siberiana é uma das várias taigas do mundo. Você tem taiga canadense, taiga da Escandinávia. É uma floresta que tem aí a maior extensão do planeta. Belezinha? Tranquilo? Não. A tundra, Dani, é aquela graminha que a gente falou antes, tá? A taiga é que é a conífera, a árvore em forma de cone, árvore de Natal, e como mencionaram, com as folhas acículas, fininhas. Show? Vamos sair então agora da zona polar e vamos para a zona temperada. A zona temperada é aquela que fica entre os polos e os trópicos. Como o nome fala, né? Tempero, algo mais equilibrado. É aquela vegetação, aquela climatologia que está associada às 4 estações. Lembra que a gente ouvia aquela música da menina Sandy? Outono é sempre igual, as flores caem no quintal. Só não quero meu amor por você que é imortal, né, gente? Aquela coisa muito poética, onde Sandy viajou na maionese e falou sobre 4 estações no Brasil, que não existe 4 estações. Ah, Feitosa, que isso, claro que tem 4 estações. Todos os anos tem 4 estações. Gente, no shopping tem, né? Na mídia de comunicação, né, de marketing, tem agora. Para pensar que o Brasil ele tem uma estação predominantemente quente e um outro intervalo desse calor, que é o que está acontecendo agora. É isso. Agora, nas zonas temperadas, você percebe um inverno com água congelada, uma primavera onde essa água começa a derreter, um verão onde o calor se faz presente, e um outono onde a temperatura volta a decair um pouquinho para levar até o inverno, fazendo uma cíclica anual. Essa é a climatologia temperada. Então, lá tem outros tipos de vegetações. Uma delas são essas aí, as estepes, que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente chama de pradarias, tá? São os campos de pradarias, que é uma vegetação também herbácea, gramínea, bem parecida com a tundra. A diferença é que a estepe ela é um pouco maior, ela cresce ali até, sei lá, uns 30 centímetros, mais ou menos, tá? Mas é uma grama.
Inclusive, são áreas de pastoreio muito nutritivo para o gado bovino, né? Que acabam sendo usadas também para esse tipo de atividade pecuária. Então, as estepes se fazem presente nessa climatologia temperada, tá? Feitosa, no sul do Brasil, o clima é temperado? Ele é temperado. É que a gente chama aqui de subtropical, mas o subtropical é um temperado, tá? Um temperado próximo do tropical. Belezinha? E aí a gente chega nela, a floresta temperada, aquela floresta que menina Sandy nos falou. Olha como é que ela tá aí bonita, pessoal, com essas flores, essas folhas, perdão, amareladas e vermelhas, prestes a cair. Você vê muito isso nesses filmes que mostram Nova York, mostram Londres, Paris, né? Aqueles campos com aquelas folhas no chão, o casal ali romântico olhando ali aquela paisagem. Isso é característico de clima temperado. Por quê? Porque essa planta é uma planta muito inteligente. Ela consegue se adaptar às 4 estações. Na época do verão, se você for nesses parques, nesses bosques, elas estão verdes, cheias, volumosas, porque o verão é o período do sol, é o período da chuva. Então, a planta ela quer isso, quer água e quer luz. Agora, quando chega o outono, a plantinha começa a perceber o quê? Opa, tá chovendo menos. Opa, o solo tem menos água. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar, porque se eu ficar sem água, eu morro. O que a planta faz? Ela solta as suas folhas. É uma planta do tipo caducifólia ou decidual, que ela tem a capacidade de soltar a sua folhagem nas épocas de menos chuvas, preparando-se para o inverno. No inverno, quando você vê as paisagens desses mesmos parques, as árvores estão com tronco, os galhos sem nenhuma folha, porque ela perdeu as folhas do outono. A folha, gente, você vai lembrar nas aulas de biologia, é por onde a planta faz a tal da evapotranspiração, onde ela realiza a sua mudança, né, a sua liberação de umidade, né, a sua transpiração mesmo, né? Ela é feita pela folhagem, pelos estômatos, né? Então ali você tem essa liberação de água. Se a folha estiver ali aberta, e a planta vai perder água, ela não vai conseguir economizar. Então ela solta a folha para evitar a perda de água. É um mecanismo de defesa extremamente inteligente que a plantinha tende a desenvolver. Ok? Vamos avançando, vamos para as pradarias, né, que parecem um pouco com as estepes, tá? Aqui eu coloquei fazendo alusão ao Brasil, onde você vê, é a mesma coisa. É uma graminha, olha ali o cavalinho no fundo, poderia ser um boizinho. Tem algumas poucas árvores, né, que eles chamam de subbosques, que você tem ali alguns poucos acúmulos vegetais, tá bom? Mas ela acaba sendo a mesma família da estepe. Se for perguntado para você, a estepe fica num ambiente que é um pouco mais seco. A pradaria num ambiente um pouco mais úmido. Mas, basicamente, elas são a mesma coisa e nessa mesma climatologia. Tá legal? A vegetação mediterrânea, aí você já vê que ela é diferente, ó. Você já está vendo a vegetação. Olha para ela. Alguns arbustos com espinhos, né? Algumas acumulações. Se você olhar, tem alguns pedaços de chão exposto, pedregosos. Essa planta ela já está num clima diferente, que é o clima, gente, inicialmente observado no Mar Mediterrâneo. Pela primeira vez foi visto no Mar Mediterrâneo. Que é um clima que existe em outros lugares, tá? Você tem no Chile, você tem na África do Sul, você tem na Califórnia, mas o Mediterrâneo mesmo na Europa e norte da África é onde esse tipo de clima é muito presente. E ali, o que se constatou? O verão é seco e o inverno é úmido. Ele é o contrário do tropical. Então, galera, a planta, durante o verão, que é quando tem luz, que ela gosta, não tem chuva que ela precisa. Então, é uma planta que ela vai precisar também ter alguns mecanismos de defesa. Você vê que ela já tem ali uns galhos retorcidos, uns espinhozinhos ali à mostra, folhas menorzinhas, beleza? Que são essas vegetações características chamadas mediterrâneas, tá? Em alguns lugares de praia você vê esse tipo de vegetação, tá? Essa vegetação é chamada de chaparral, né? Formada ali basicamente por algumas espécies como maquis, como garrigues, que são presentes aí nessa faixa ali do sul da Europa e norte africano. Tá legal? E aí, galera, a gente vai entender o quê? Que os 10 maiores desertos do mundo, eles se situam, gente,
justamente nessa faixa aí que eu queria mostrar para vocês, que é a tal da célula de Hadley, que é onde o ar faz essa circulação, né, na atmosfera, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, passando pelo Equador. Se você olhar ali, ó, o deserto da Antártida, que está lá para baixo, nesse aí já foge um pouco, né, dessa região, né, está numa área gélida, assim como lá em cima também, né, do Ártico, que fica na Groenlândia, isso aí você deixa de fora. Ok? Agora, se você olhar os demais, eles ficam próximos dessa célula aí que você está vendo, olhando para o planeta Terra, que vai ser o deserto do Saara, na África, né, o da Arábia, no Oriente Médio, o de Gobi, na China, o do Kalahari, que fica no sul da África, o da Patagônia, né, que fica lá no extremo sul da América do Sul, o grande deserto de Vitória, o deserto sírio e o deserto ali da Grande Bacia. Esses desertos eles vão ficar ao longo dessa faixa. Por quê? Porque ali, galera, existe o seguinte, nos trópicos existe uma saída constante de ventos para o Equador, os chamados ventos alísios. E esses ventos alísios tiram a umidade das zonas tropicais e levam a umidade para o Equador. Isso já caiu no Enem uma vez. Formam-se áreas de alta pressão nos trópicos, baixa pressão no Equador. Então, o Equador ele fica cheio de umidade que é carregada por esses ventos, né? Tanto que se você não tivesse a Amazônia, o Centro-Sul ele seria seco. Por quê? Na Amazônia acontece um bagulho muito especial, que é, vou dar uma adiantada aqui, esse fenômeno dos rios voadores, que eu vou chegar daqui a pouco nele, tá? Mas é uma grande dispersão de água que existe na Amazônia para a atmosfera, tornando o Brasil todo úmido. Mas vamos primeiro falar sobre as vegetações dos desertos, depois a gente vai para o Equador. No deserto, gente, ou seja, nessas faixas tropicais, nesses ambientes aqui que a gente viu, né? Esses 10 grandes ambientes, a vegetação vai ser do tipo xerófita. O que é a xerófita? Xero, seco, fito, planta. Plantas adaptadas a um clima seco, dotadas de espinhos, dotadas de folhas especiais, chamadas de cerosas, que tem ali um revestimento externo para segurar água, também conhecido como coriáceas, que lembram couro, para poder manter água dentro de si. Igualzinho a plantinha lá, né, a árvore do Papai Noel faz, a conífera, né, a taiga, ela segura a água dentro de si. Então, se você pegar esse cactus aí e cortar ele ao meio, ele está cheio de água dentro dele. Por quê? Porque ele retém água. Pô, Vitor, mas não tem água nesse clima dele. Tem pouca água, mas tem. O clima semiárido tem água, mas tem. O clima desértico chove de vez em quando. Então, essa água fica lá em lençóis profundos. Ele cria raízes gigantes, são raízes pivotantes que perfuram o subsolo. E ele puxa a água e mantém a água dentro de si. Então, a xerófita é uma planta braba, ela é sobrevivente. Ela consegue se adaptar aos ambientes mais inóspitos, beleza? E vindo ali para as zonas tropicais, vamos encontrar a vegetação que a gente vê muito ali no Cerrado brasileiro, que a gente vê muito no interior da África, né? Isso aqui parece paisagem do Rei Leão. Se olhar essa imagem, lembra muito as paisagens do desenho Rei Leão, que é ali o chamado savana africana. As savanas, os cerrados, elas são tropófilas. Tropófila vem de tropo, tropical, filo, planta. Plantas tropicais. Como é que é o clima tropical clássico? Ele é chuvoso no verão, seco no período de estiagem do inverno. Então ele consegue manter, né, uma dualidade de realidades, né, chuvosa e seca ao longo de um ano, que faz com que a planta tenha que lidar com isso, gente. Tem que sobreviver também. E como que ela vai sobreviver isso, gente? Ela vai sobreviver através da adaptação, assim como a gente viu lá no caso das plantas temperadas, né, que soltam a sua folhagem. Então, o cerrado, galera, ele solta as suas folhas na época seca, que é a época do meio do ano. Ele vai soltar ali esse período mais seco, né, o período de inverno para a gente que é no hemisfério sul, e com isso ela consegue sobreviver, renascendo a sua folhagem no período do verão. Então isso aqui, gente, acaba sendo extremamente adaptativo. São plantas que vão ter essa condição que a gente chama de arbustivo. Olha aí, ó, tem uma grama,
pequenos acúmulos vegetais, esses arbustos, as árvores que os galhos são retorcidos, você tem ali, né, folhinhas pequenas para poder reter essa umidade. Então, isso faz com que seja uma planta adaptativa. Esse termo tropófila já apareceu no Enem também. Tá legal? Muito importante a gente ter esse entendimento. Show de bola, galera? E aí a gente avança para o litoral das zonas tropicais, né? Litoral africano, litoral brasileiro, litoral ali da Austrália, litoral da Indonésia. Temos a presença da floresta tropical úmida, que é uma floresta, galera, que tem a influência da maritimidade, que são os ventos úmidos que vão vir do oceano. Esses ventos úmidos, eles trazem chuvas, e essas chuvas conseguem manter essa região mais úmida o ano todo. Aí você já vê o quê? Ó, a vegetação mais fechada, uma vegetação com árvores maiores, com folhas mais largas. Bom, Feitosa, igualzinho à Amazônia? Não, não é igual à Amazônia. Ela é quase uma Amazônia. Ela é um pouco menos, digamos, densa, robusta, mas ela se assemelha muito porque ela também recebe muita umidade, ok? Mas a Amazônia, no caso, é uma coisa sobrenatural. O lance é você entender que essas florestas elas são úmidas por causa dos ventos úmidos que vêm do litoral. Beleza? A gente encontra muito no Brasil com o nome de Mata Atlântica. E agora a gente vem para um cenário mais específico. Por quê, gente? O Brasil ele tem influência de 5 massas de ar, como a gente já falou na aula passada. Essas 5 massas de ar, pessoal, são massas litorâneas, que é a MEA e a MTA, MEA Equatorial Atlântica, MTA Tropical Atlântica. E massas continentais, que é a MEC Equatorial Continental, MTC Equatorial Continental. E tem uma massinha que vem lá do Polo Sul, que eu falei para vocês, que é aquela que muda tudo quando ela chega, né? Ela promove ali uma entrada das famosas frentes frias. Nesse contexto, galera, a gente vai perceber que no verão e no inverno essas massas têm comportamento diferente. Olha para aí, ó. Floresta tropical úmida faz parte da vegetação desértica? Não, não, não. Eu falei aqui, Jess. Ela faz parte das regiões tropicais litorâneas. Então, eu falei primeiro das desérticas, as xerófitas. Depois eu falei das zonas tropicais, que são as tropófilas. E depois eu falei das tropicais úmidas, né? Das regiões aqui tropicais úmidas litorâneas, influência da maritimidade, beleza? Então eu tenho na zona tropical uma variedade de realidade. Eu vou ter desertos na zona tropical, que promovem xerófitas, eu vou ter ambientes interioranos, que são as tropófilas, e eu vou ter ambientes litorâneos, que são as tropicais úmidas. Belezinha? Tranquilo, Jess? Depois dá um ok se você entendeu. Belezinha? Aqui você olha para as massas brasileiras, olha aqui, ó. A MEC no verão, olha como é que essa MEC ela se alastra. Você vê ali que ela é quente e úmida, ok? A MTC também se apresenta, a MEA e a MTA se alargam, e a MPA você vê que ela fica ali no Brasil, ali embaixinho, né? Por quê? Porque no verão ela não consegue penetrar tanto no território brasileiro. No inverno muda um pouco esse cenário. A MEC encolhe, porque ela é quente, né, lá do Amazônia. A MEA e a MTA dão uma encolhidinha também, e a MPA, ó, se espalha por grande parte do Brasil. Tu viu que a MTC até sumiu. Nesse período de inverno ela vai desaparecer, porque ela vai ser sobreposta com a MPA. Ok, Daniel? Nada tem mais biodiversidade do que a Amazônia. Não existe nada mais biodiversificado que a Amazônia. A Amazônia é uma coisa colossal. Não significa que os outros biomas não sejam biodiversificados, tá? É que você está perguntando mais, e realmente a Amazônia é sobrenatural. E aí a gente tem que entender que essa massa ali, a tal da MEC, tá? Ela é formada pelo quê? Por uma enorme evaporação de água lá da Amazônia. Tá vendo ali aquelas nuvenzinhas subindo? Isso aí, gente, nós vamos chamar de rios voadores. Os rios voadores, eles são, na verdade, emissões de água, de umidade, que a Amazônia joga na atmosfera e que promovem um fluxo, que olha que você pode ver as setinhas, ó, que sai da Amazônia, bate ali na Cordilheira dos Andes e desce para todo o Brasil. Olha como a Amazônia ela é sinistra, porque essa umidade, conforme a Terra vai fazendo a rotação, né, ela é jogada um pouquinho para o oeste. Ela vai ter ali os alísios
jogando ela um pouquinho para o oeste. Só que essa umidade ela bate na Cordilheira dos Andes e ela desce espalhando água para o Brasil todo, fazendo com que a gente, inclusive no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, receba grande parte dessa umidade. Existe uma estimativa, inclusive, de que a Amazônia ela joga mais água na atmosfera do que propriamente ela drena pelo rio Amazonas. É cerca de 21 trilhões de metros cúbicos de água por ano. É uma coisa colossal, gente. Não existe paralelo no planeta Terra em relação à Amazônia. E é aí, claro, que não vai ter como, gente. Vai formar a nossa floresta equatorial, que é uma floresta colossal, formada por árvores extremamente robustas. Mas eu queria que você desse uma olhadinha para essa imagem. Ó, veja, no meio tem um rio. Tá vendo? Eu tenho ali um margeamento do rio. Você percebe que eu tenho uma parte da floresta com árvores altas, ok? E você vê que na margem dos rios, essa vegetação ela fica mais baixinha, tá vendo? Perceberam isso daí? Eu queria que você olhasse essa imagem, que ajuda a explicar. Isso aqui como se fosse uma visão lateral dessa imagem aérea que a gente está vendo aqui, tá? Quando eu olho para essa segunda imagem, você percebe que o nível do rio ali no meio, em azul, ele varia algumas épocas do ano. Existem partes ali naquele solo vermelho que a água do rio nunca vai atingir. Eles chamam isso na Amazônia de terras firmes. Fica ali em torno de 60 metros de distância em relação ao rio. Em amarelo você está vendo a tal da mata de várzea, que é uma mata que fica ali mais ou menos 20 metros em relação ao rio. Então, olha só, nessa imagem aqui agora, imagina que quando o rio, esse rio que está aí, ele enche, essa água transborda e alaga parte dessas margens mais baixinhas aí de gramas que você está percebendo. Beleza? Então, essa aí seria a várzea. É a vegetação alagadiça, uma vegetação que na época de cheia do rio, ela acaba sendo coberta. E temos os igapós. Os igapós, eles ficam constantemente em contato com o rio. É a bordinha mesmo do rio. É a parte do mato que encosta na água. Também chamada de vegetação hidrófila. Vegetação de constante contato e relação com a água. As várzeas são higrófilas, com G. Elas se adaptam muito bem à presença de grande umidade. E as terras firmes, elas são as latifoliadas. Plantas com folhas grandes, plantas densas, uma mata fechada, de característica perene. O que é perene, gente? Sempre tem folha. A Amazônia sempre tem folhagem. Por quê? Porque quando uma folha cai, na Amazônia tem tanta luz solar, tem tanto rio, tem tanta evaporação, tem tanta chuva, que a planta brinca de se desenvolver, gente. Ela tem condições absurdas para o seu desenvolvimento, e ali você vai ter árvores biodiversificadas, com a estatura elevadíssima, com dossel, né, que é essa parte da copa da árvore extremamente largo, tanto que a gente chama a floresta amazônica de floresta ombrófila, porque ela é tão fechada que a luz solar tem dificuldade em passar. Então, se você andar pelo interior da Amazônia, a floresta escura. O mato na Amazônia, o solo amazônico, não tem mato, não tem grama, é lama. Ele é um solo fofo. Por quê? Porque passa pouquíssima luz pela copa das árvores. Somente as árvores grandes conseguem ter contato com a luz para fazer fotossíntese, né? Você tem as epífitas, né, que são aquelas que vão crescendo em torno ali do tronco, mas na superfície amazônica você não tem grama, por exemplo, porque não passa luz. Bizarro nessa essa condição amazônica. E aí, gente, vamos olhar para esses ecossistemas agora e tentar, no Brasil, identificá-los, ok? O bioma da Amazônia, gente, é o quê? É a nossa floresta equatorial, que se encontra somente na Amazônia brasileira? Não. Você vai encontrar na Amazônia de outros países aqui da América do Sul, até porque a Amazônia, lembrando, né? Ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados, 3,9 milhões de quilômetros, né? Marca a metade está no Brasil. 60% está no Brasil. E os outros 40% em outros países. Mas você vai encontrar também ali no centro africano, né? Países como o Congo, por exemplo, você tem, né, vegetação equatorial. Você vai ali, né, no sul da Ásia, né, pegando ali parte do Vietnã, tem vegetação equatorial. Né? Você vai lá para a Indonésia, né, parte ali mais ao norte, porque a Indonésia é um arquipélago, tem parte mais acima. Tem floresta equatorial também, ok?
Então, a nossa Amazônia é a floresta equatorial, ok? O bioma Caatinga, que você está vendo aí em amarelo, é o nosso bioma de xerófitas. São as xerófitas brasileiras, que a gente consegue identificar claramente. É o nosso clima semiárido, que apresenta condições secas, muita luz e pouca chuva. Consequentemente, as plantas na Caatinga, elas são xerófitas também, tá? Então, parecidos com o que você vê em qualquer deserto. Show? O nosso cerrado, gente, brasileiro, é o mesmo que a savana lá da África, que a gente falou, que a gente chamou de vegetação tropófila. Então, o cerrado brasileiro é arbustivo também, tem esses campos lisos com alguns pequenos acúmulos vegetais, tem essas árvores, né, com galhos retorcidos, ok? Árvores que soltam suas folhas nas épocas secas. Então, o cerrado tem essa relação com a savana, com a tropófila que se encontra na África também, tá? O nosso bioma Mata Atlântica que a gente acabou de falar é a floresta tropical úmida, que você vai ver ao longo de todo o litoral brasileiro. Você vai, né, em São Paulo, né, nas partes costeiras, você vai no Rio de Janeiro, você vai no Espírito Santo, você vai no litoral baiano, né, até lá em cima você vai encontrar algumas apresentações dessa vegetação. Claro, né, que ela é mais incidente, como você pode olhar aí, na faixa ali do sudeste, indo um pouco mais para o sul, tá? Mas a relação, né, da Mata Atlântica com a floresta tropical úmida, ela é direta. O Pampa, que está lá no extremo sul, você está vendo, ele tem relação direta com, a gente falou aqui, a pradaria. Se você for ali no Rio Grande do Sul, gente, divisa ali com o Uruguai, com a Argentina, é isso daí. Tanto que eu falei, né? É um tipo de ecossistema favorável para a bovinocultura, e o Sul é extremamente, né, especialista, né, na carne, no churrasco, assim como se você for Argentina e Uruguai também, porque é uma área que vai ter esse tipo de natureza, dessa condição que favoreceu a bovinocultura. Então, o Brasil, gente, é uma espécie de mosaico de ecossistemas. Feitosa, tá faltando ali o Pantanal, tá? A gente vai falar dele aqui. O Pantanal mato-grossense, galera, ele é aquilo que a gente vai chamar de ecótono. O que é um ecótono? É um ecossistema de transição. Por quê? O Pantanal, galera, ele tem um fenômeno. Se você olhar a posição do Pantanal, é bem para o interior brasileiro. Ali deveria ser muito seco, gente. Deveria ser igual o Cerrado. Só que alguns afirmam que o Pantanal é o ambiente mais alagado do mundo. Como é que pode isso? Como é que ele pode ser o mais alagado do planeta Terra? Ou um dos mais? Porque ali você tem o Rio Paraguai passando por uma região extremamente plana, que é a planície do Pantanal. E quando é nessa região plana, o Rio Paraguai ele transborda, ele sai alagando todos esses ambientes. Que você vê aí que agora estão separadinhos, mas na época da cheia do Rio Paraguai, cobre isso tudo com água, gente. Essas árvorezinhas, algumas poucas, ficam com a pontinha para fora, parecendo muito ali a várzea que a gente vê na Amazônia brasileira. Então é esse ecossistema que faz a transição entre ambientes alagadiços fluviais e o ambiente do cerrado brasileiro. Assim como a Mata dos Cocais também, que faz a transição, vou voltar aqui no mapinha para você entender, tá vendo ali Caatinga, né? Cerrado e Amazônia, tá vendo que você tem ali uma linha amarela, né? Uma faixa amarela, uma linha laranja e uma faixa verde. Nesse miolo ali, eu tenho a Mata de Cocais, que é uma vegetação que faz a transição do clima úmido equatorial para o clima mais seco no Cerrado e na Caatinga. Então, ali, gente, eu tenho mais umidade. Ali você vai formar plantas que você está vendo aí que são coqueiros, né, os cocais, onde eu tenho vegetais oleaginosos, né, são coquinhos que se formam nessas árvores, né, como babaçu, carnaúba, mamona, dendê, que são extremamente utilizados industrialmente. Né? Esses óleos vegetais são usados para fazer maquiagem, para fazer cápsulas de medicamentos que a gente toma, impermeabilizantes, óleos, né, lubrificantes de automóveis, por exemplo, e até mesmo o biodiesel, que é um combustível hoje brasileiro que usa parte de combustíveis fósseis, né, de petróleo, e óleos vegetais, também ali da região da Mata de Cocais. Né? Interessante essa
natureza. Também o ecótono faz essa transição. E temos os mangues, que fazem a transição entre o ambiente marítimo e o ambiente terrestre, né? O mangue ele fica nas áreas costeiras, né, pantanosas, onde você tem essas plantas com essas raízes aéreas, está vendo aí? Na época que o nível do mar sobe, isso acaba ficando coberto com água, né? E depois o nível desce, essas raízes ficam expostas. Quem gosta desses ecossistemas são peixes, crustáceos. O mangue ele é apelidado de berçário natural de seres marinhos, porque os seres entram aí no manguezal, depositam seus ovos, fazem ali o seu acasalamento e acabam tendo ali uma condição, né, de abrigo para os seus filhotes. Nessa lama ali tem matéria orgânica, que os bichinhos, quando nascem, eles vão comer. Pô, Feitosa, mas eu sempre ouvi falar do mangue como lugar sujo, um lugar fétido. Gente, o problema é que, no Brasil, principalmente, há uma questão de saneamento básico. Grande parte dos rios brasileiros a gente chama de valão, né? Valão é brabo. Você tem um sistema de esgoto que deveria estar indo para uma estação de tratamento, para ali ele ser quimicamente modificado para ser lançado no mar limpo. É possível fazer isso, né? Você tem as estações de tratamento em todos os estados. O problema é que as cidades brasileiras, sobretudo no litoral, se urbanizaram de maneira completamente desordenada, sem uma preparação prévia, muita gente chegando no espaço que não tinha saneamento básico, as ações de, né, transformação desse saneamento não são suficientes, grande parte desse esgoto, do lixo, né, com coleta irregular, vai para o rio. O rio, gente, 90% dos rios desagam no mar. E aí você vai ter o despejo de materiais poluídos dos rios nos mares. Como os mangues estão nas áreas costeiras, eles acabam, em muitos casos, ficando, né, completamente contaminados, né, com condições deploráveis, né? Não à toa, né, gente, os ecossistemas litorâneos no Brasil são os mais afetados e ameaçados de extinção. Lembrando que a Mata Atlântica brasileira tem hoje 92% de devastação da sua superfície original, né, gente, devido a essa urbanização desordenada, predatória. Né? O segundo ecossistema mais ameaçado é o cerrado, que devido ao agronegócio, 80% do cerrado já foi completamente devastado. Inclusive, Mata Atlântica e cerrado são classificados internacionalmente como hot spots ecológicos, tá? Que é um conceito usado para definir ecossistemas que estão ameaçados de extinção. Normalmente, eles colocam os ecossistemas que têm mais de 2/3 de devastação da sua mata original. Né? Eles colocam aí dentro dessa classificação. Beleza, galera? Tranquilidade? De boa? Deixa eu ver o chat aí se teve alguma pergunta que escapou. A Milena veio fazendo aqui um resumo, né, dos ecossistemas. Gostei, aproveitando ali para dar uma estudada. Galera falando ali sobre a América do Norte, vegetação. Enfim, é isso aí, galera. Então a gente aqui faz essa conclusão do tópico de climatologia e de climatobotânica, tá? Que é o casamento da botânica com o clima. É o casamento da botânica com as características climáticas, né, de cada lugar. Beleza? O pessoal está falando até 2050 a Amazônia não existirá mais. Não, Daniel, isso não existe, tá? A Amazônia, na verdade, ela é um ecossistema que ela perde em volume de árvores mais do que qualquer outro no Brasil, tá? Mas em termos de porcentagem de devastação, ela não é tão ameaçada como o Cerrado e a Mata Atlântica, tá? O ecossistema no Brasil que vai desaparecer primeiro é o Cerrado, sem dúvida alguma. Ele tem dias contados, porque o avanço do agronegócio é cada vez mais significativo, né? A especulação de terras, grilagem, então esse processo ele acaba sendo, né, devastador, e o Cerrado tende a ser o primeiro. Mesmo que a Mata Atlântica esteja com 92%, porque a Mata Atlântica tem muito mais ações de preservação e monitoramento do que propriamente o Cerrado. Tá legal, galera? Beleza, pessoal? A Amazonas existirá sempre, com certeza, Harper. Pô, a Amazonas é o coração do planeta. Mandar um abraço aí para Parauapebas. É isso aí, galera. Pessoal presente em massa. Gente, muito obrigado pelos meus queridos resistentes da sexta-feira, sempre presentes aqui comigo. Eu sei que agora a geografia física mudou um pouco o leque aí dos nossos estudos, mas vai voltar a geografia humana, tá, pessoal? A gente tem aí muita geopolítica pela frente, tá? Mas a gente está fazendo a consideração
de assuntos pertinentes para vocês, tá bom? Pessoal, um beijão enorme no coração de vocês, muito obrigado pela presença e até semana que vem. Valeu, galera! Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.